Pois é, jornalista Wellington Campos, se ajeite aí, meu amigo, é um prazer em vê-lo novamente. E não adianta te perguntar como é que foi o seu final de semana, porque foi trabalhando, né, Wellington, como sempre. É verdade, Rogério. Estou me ajeitando aqui, Rogério. Se ajeite, meu amigo, se ajeite. Só um segundinho aqui, peraí. Pronto. Pronto, aqui arrumei um pauzinho de selfie, ficou melhor. É, eu achei legal que eu fiz jogo na quinta, Fluminense e Cruzeiro. Fiz jogo na sexta, Vasco e Operário. Fiz jogo no sábado, Flamengo e América. E ontem fiz Fluminense e Botafogo. Foi legal. Fazer jogo, né? Acompanhar as partidas é muito interessante. É sempre gostoso, viu, Rogério? Pois é, o Wellington não está na nossa pauta, mas faça, por favor, um comentário da grande vitória do Vasco sobre o Operário. O time está com a autoestima lá em cima, né, Wellington? Rogério, e olha só, mais de 21 mil torcedores do Vasco em São Januário. Um jogo muito difícil, diga-se de passagem. O Vasco só conseguiu definir o jogo depois dos 30 do segundo tempo, quando saiu o primeiro gol, foi feito pelo Quinteiro de cabeça. Depois teve um pênalti marcado com a ajuda do VAR, e aí veio o bonito gol de falta feito pelo o chileno, né, o Palácios, um golaço de falta, e a torcida vibrou demais, o time comemorou demais. E uma notícia de agora, acabei de divulgar até no show do Apolinho, estava ao vivo no estúdio ainda há pouco, e vou passar para você em primeiríssima mão também. O Vasco acaba de conseguir o liminar na Justiça Comum e vai poder jogar no Maracanã domingo contra o Sport. Vai tentar quebrar o recorde que é do Flamengo. Flamengo e Palmeiras, naquele jogo, o Flamengo colocou 69.997 torcedores. Faltaram 3 flamenguistas para 70 mil. Então, o Vasco agora tem essa missão, a sua torcida, de quebrar esse recorde do Flamengo na temporada no Maracanã. É uma liminar, pode ser caçada, mas aí, espiando do lado de fora, fica bom para o Flamengo, porque ele vai continuar dizendo que não deixou, que não autorizou, mas a Justiça mandou o Vasco jogar por lá. E para o Vasco fica ótimo, porque ele vai lotar o estádio do Maracanã, né, nessa briga Flamengo-Fluminense contra o Vasco da Gama. O Fluminense nem tanto, né? O Fluminense nessa aí, aquele arroz branco só acompanha. Então, você pega um filé com fritas, isso aqui é o filé com fritas com quê? Não, traz o arroz branco. Então, só acompanha, né, nesse momento, o time do Fluminense nessa questão. Agora, a minha opinião, todo mundo pode jogar no Maracanã, e isso foi represália porque o Vasco ficou reclamando do custo, né? Aquele aluguel, você lembra que eu te mostrei aí, 250 mil reais para jogar no estádio do Maracanã, viu, Rogério? Pois é, lamentável essas atitudes da diretoria flamenguista, não leva a nada. A briga tem que ser dentro de campo, na hora do jogo. Fora, tem que se pensar no bem do futebol. O Wellington Campos, essa notícia é importante porque, mais uma vez, quer dizer, o São Januário está ficando pequeno, já é pequeno para o Vasco, principalmente nessa fase. O Vasco é o segundo colocado, atrás do Cruzeiro, com 30 pontos. Então, jogar com o Sport um jogo importante, porque o Sport é o quinto colocado com 21 pontos. E nós temos, já seguindo ainda na Série B, amanhã temos Cruzeiro e Sport no Mineirão, com a esperança aí de um público também acima de 40 mil torcedores. Vai ser um bom jogo lá no Mineirão, né, Wellington? É um bom jogo para o Cruzeiro ganhar, primeiro porque o Sport está trocando de treinador, né? O Dalpozo foi demitido no final de semana, e aí o time do Cruzeiro viu o Vasco encostar, mesmo tendo um jogo a menos. Então, é uma motivação para o torcedor celeste ir ao Mineirão amanhã para ver esse jogo. E vamos saber, né, aí do Cabral, como que ele vê essa partida, porque é um jogo em que o Cruzeiro, a cada Obrigado vez, você vai pela sendo pergunta. mais cobrado.
pela imprensa, pela torcida, pelos adversários que impõem jogos mais duros contra o Cruzeiro. Como que ele vê esse desafio aí de pegar o Sport amanhã dentro de casa? Pois é, vamos trazer o Rafael Cabral, que a cada dia que passa vai realmente ocupando o espaço deixado pelo grande Fábio, que tem a sua história no Cruzeiro, mas agora é passado. O Rafael vem numa crescente muito importante nesse momento e tem ajudado em muito o Cruzeiro. O último jogo contra o Fluminense, ele fez defesas importantíssimas que ajudaram o Cruzeiro a voltar para Belo Horizonte com somente um gol atrás do Fluminense. Vamos trazer o Rafael. Obrigado você pela pergunta. Bom, a gente sempre disse desde o início, né, que nós temos uma torcida apaixonada, uma torcida gigante, e que se eles entendessem o quão importante eles são para a nossa temporada, eles iriam ajudar muito, e assim tem sido, né, todo jogo lotado, todo jogo o estádio cheio, e a gente poder ver aquela torcida. Eu particularmente, quando eu estou no hino ali, você vê toda aquela torcida ali, eu só penso, enquanto a gente é privilegiado de estar dentro de campo e poder jogar para aquele número de torcedores que estão confiando na gente, e também uma motivação a mais de nós representá-los bem e vencer partidas e dar alegria a eles. Então, a torcida é muito fundamental para a gente mesmo, fundamental, e eu acho que os números têm mostrado isso em relação ao jogo do Sport. Nós esperamos um jogo difícil, né, como todos os jogos da Série B. Temos a nossa maneira de jogar, e isso não muda de acordo com o adversário, né? A gente trabalha muito, a gente estuda os adversários, mas nós temos a nossa maneira de impor o jogo, de ir para cima e tentar jogar o futebol que nós queremos, né? Obviamente, em alguns momentos a gente não consegue, mas também nos estudam mais, então a gente sabe da dificuldade, mas com humildade, trabalho, a gente aos poucos vai chegando perto do nosso objetivo, que ainda está distante e muito longe. Pois é, o Wellington Campos, o Rafael Cabral cresce no time cruzeirense, e agora é bom lembrar que ele sempre foi um bom goleiro, se destacou logo quando apareceu no Santos, depois foi jogar fora, caiu um pouco no esquecimento, mas que ele sempre foi um bom goleiro, sempre foi, né, Wellington? Além de ser um ótimo goleiro, ele fala bem, né? São boas as entrevistas dele, tem conteúdo, e é o que você disse, ele troca o Santos pela oportunidade de jogar na Europa, deu aquela escondida, sai um pouquinho do radar do torcedor, da imprensa, e voltou agora a estar num time sensacional que é o Cruzeiro, e é um dos responsáveis pelo Cruzeiro ter levado tão poucos gols na temporada, né, Rogério? Exatamente, o Wellington. E quando a gente olha a tabela da Série B, tendo o Cruzeiro em primeiro, o Vasco em segundo, Bahia em terceiro, Grêmio... Bahia trocou o treinador, hein? Oi? Bahia demitiu o Guto, né? O técnico, né? E Guto contratou o Anderson Moreira, já é o novo técnico. O Anderson Moreira já é o novo técnico do Bahia, já foi apresentado. Pois é, em quarto nós temos o Grêmio e o Sport em quinto lugar. Quer dizer, vai se firmando esses grandes clubes de Série A na tabela de cima da Série B. Está dentro de uma lógica também, né, meu querido Wellington? É o que a gente esperava nos anos anteriores, né? Que o Cruzeiro estivesse na parte alta da tabela, que o Vasco estivesse, né? O que não ocorreu nos outros campeonatos dos anos passados, porque o Cruzeiro está pelo terceiro ano aí na Série B, o Vasco está pelo segundo ano. Agora, vamos já para a 15ª rodada, bem observado por você, Rogério, esses times se destacando. Se não houver nenhuma turbulência nesse voo de cruzeiro deles aqui, eles deverão ser os 4 times a voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, e com muita naturalidade. Até porque aqueles que gostam de surpreender, como o CSA, CRB, os alagoanos, nos últimos anos fizeram bons campeonatos, o Guarani, Ponte Preta, estão mais embaixo. Agora, ainda vamos fechar o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro, mas levando em conta as partidas já realizadas, Cruzeiro e Vasco vão convencendo
todos nós, de que eu vou colocar esses dois aí, Rogério, tem muita chance de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. E o Bahia e o Grêmio mantiveram as suas equipes da Série A. O Lucas Leiva, inclusive, foi anunciado hoje pelo Grêmio como novo reforço. Depois de muitos anos fora do Grêmio, retorna a casa e dizendo que para ele retornar ao Grêmio, não importa em que série esteja o Grêmio, né? Mostrando que vai jogar a Série B como se fosse na Série A. Meu querido Wellington Campos, vamos deixar a Série B para trás, vamos para a Libertadores, jogos importantes da Libertadores. Vamos falar um pouco sobre ela e das preocupações do técnico Abel Ferreira com o Palmeiras, né, Wellington? O Abel, né, ele viu o time dele dar uma virada no placar e daqui a pouco o que aconteceu? O time não aguentou. O cara também meteu um gol de falta bonito toda a vida, né? O Jean-Pierre, jogador emprestado pelo Grêmio. Pro Avaí, né? O Avaí, a cabecinha não é boa do Jean-Pierre, não. Só pela cor do cabelo dele, você vê ele tem parafuso solto ali no negócio. Mas vamos ouvir o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, elogiando o comportamento da sua equipe, empatando com o Avaí fora de casa. Vamos ouvir então Abel Ferreira. Vamos dar os parabéns aos meus jogadores e dizer que fizemos tudo para ganhar o jogo. Demos a volta, tivemos mais 3 oportunidades claras de golo e acho que só não levamos daqui a vitória, derivado da grande defesa que o goleiro do nosso adversário fez. Depois mesmo do 2-2 temos uma oportunidade do Verón e do Gomes para fazer o 3-2 e o futebol é isto. Acho que a nossa equipa tentou, lutou, criou. O nosso adversário na segunda parte fez 2 remates à nossa baliza, um deles foi golo e continuamos o nosso caminho. É isso aí, Abel Ferreira. Wellington, quais os jogos que teremos da Copa Libertadores? Vamos lá, Rogério. Amanhã tem Galo e Emelec, né? Esse jogo lá no Equador, às 7h15 da noite, no nosso horário, 6h15 para você aí. Dia 28, quarta-feira, tem Atlético... Aliás, não, amanhã também, né? Amanhã 28. Atlético Paranaense e Libertad, 9h30 da noite, esse jogo lá na Arena da Baixada, e o Corinthians e Boca. Esse jogo, o primeiro jogo na Arena do Corinthians, também às 9h30 da noite, 8h30 para você aí. Aí sim, na quarta-feira, dia 29, tem Cerro Porteño e Palmeiras, 19h15. Tem Tolima e Flamengo, 21h30, lá na Colômbia. E no dia 30 de junho, quinta-feira, Fortaleza e o Estudiantes de La Plata da Argentina, meu querido Rogério. Pois é, pegando fogo, abrindo as oitavas de final da Copa Libertadores. Wellington, me esqueci aqui, nós temos uma entrevista também do técnico Fernando Diniz falando do seu time, Wellington. Porque ontem a gente viu, Rogério, o Fluminense, como a galera hoje usa essa expressão, e acho que hoje ela cabe, o Fluminense amassou o time do Botafogo em termos de posse de bola, né? De chances. O scout da TV deu 74% de posse de bola para o Fluminense. E aí o Flu ganhou de 1-0, poderia ter ganhado demais. O gol do Manuel foi gol de centroavante. Eu estava atrás daquele gol e o primeiro cara a abraçá-lo foi o Fred. Eu falei assim, então o Fred assinou. Esse gol aí eu faria, porque ele dá uma puxada, ele mata toda a defesa do Botafogo ali para finalizar. Então o Fernando Diniz falou da importância dessa vitória também. Pois é, o Manuel puxou com a direita e bateu com a canhota num golaço lá no Newton Santos. Vamos buscar então Fernando Diniz. Acho que o Fluminense fez um grande jogo, devido também às dificuldades que o próprio Botafogo impôs. A gente acabou dominando a posse desde o início do jogo, mas principalmente no segundo tempo isso ainda foi mais preponderante. E eu concordo que a gente podia ter finalizado um pouco melhor alguns lances, mas
a equipe está de parabéns, absolutamente parabéns. Jogar contra um time, um clássico, que você tem praticamente 80% de posse e não cedemos quase nada de contra-ataque para o Botafogo, eu acho que a gente tem aqui elogiar ao máximo o time. Vocês sabem que no futebol, já falei isso mais de uma vez, vou falar de novo, a coisa mais difícil que tem no futebol é jogar contra a linha baixa e a mais fácil é marcar em linha baixa. Então o Fluminense tem todos os méritos, que a gente fez o gol, mas criamos outras chances, tivemos volume de escanteio, de chute, finalização. Eu acho que o resultado de 1-0 não traduz a história do jogo de nenhuma forma. O Wellington Campos e o Fernando Diniz vai mostrando um amadurecimento nessa volta ao Fluminense. Seus times estão mais bem postados do que nunca, correndo menos riscos lá atrás, coisa que antes era um grande defeito que o time do Fluminense tinha ao sair jogando, passava por alguns apertos e perdia jogos por causa de jogadas bobas na saída de bola. O time agora muito intenso e o que me impressiona é como o Xerém revela jogadores. Que água é essa que tem lá em Xerém? Que só sai craque de lá, Wellington? É verdade. Lá Xerém é a terra do Zeca Pagodinho, né? Grande botafoguês Zeca Pagodinho. Ô, Rogério, é um trabalho muito bem feito pelo Fluminense há muitos e muitos anos, né? Revelando uma meninada muito boa de bola. Realmente você destacou bem. Agora, o Fernando Diniz, você fez um destaque interessante. O Fluminense jogava com 3 zagueiros, mas não conseguia, não ficava fechado. E o Fernando Diniz joga até com ponta direita na lateral esquerda e dá certo, né? Por quê? Também o Nonato está jogando muita bola, esse Nonato que veio do Internacional. O colombiano John Arias foi outro grande destaque na partida, fora o André. O Manuel muito bem, o Nino, né, jogador de seleção brasileira, medalha de ouro. O Samuel Xavier pelo lado direito está muito interessante o futebol que ele vem apresentando. A partir de ontem, o Fluminense perde uma peça importante, que é o Luiz Henrique. Vai buscar outro garoto. Eu apostaria nesse Matheus Martins, inicialmente, para ser o substituto do Luiz Henrique, que vai jogar no Real Betis, lá da Espanha. Pois é, mas isso que é impressionante. Sai um grande jogador, esse garoto também promete muito, que está chegando ao time profissional do Fluminense. E para fechar essa questão do Fernando Diniz, eu me lembro do Fernando Diniz e o comparava um pouco com o Sampaoli, que sempre atacaram muito, seus times sempre atacaram, mas ficava um buraco lá atrás, não conseguiam resolver essa questão defensiva. A evolução do Fernando Diniz está exatamente aí. O time é ousado, joga para frente, mas é um time difícil de ser batido lá atrás. Agora, também montou uma bela zaga, né? Como joga o Nino, meu querido Wellington Campos. E o Manel sempre foi um grande zagueiro e recuperou a sua forma física, está com um desempenho no Fluminense a nível daquele que ele teve lá atrás, quando ele apareceu no Atlético Paranaense, né? É verdade. Tá, é o melhor Manuel que a gente vê desde a época do Atlético, bem lembrado por você. O Fernando Diniz ganhou essa maturidade e ele fez um cara jogar que o torcedor do Fluminense, quando falava o nome dele, né? Rosnado e tudo mais, que é o Paulo Henrique Ganso. Sim, impressionante. Você prestou atenção antes no jogo, a bola vem, ele olha para dar um tapa. Ele não erra um passe. Ele joga simples. E por jogar simples, o que acontece? Facilita a vida do Fluminense. O Fluminense está botando na cara do gol, né, para fazer aí os gols do Fluminense. E a outra coisa, isso aí eu aprendi com o Carlos Alberto Parreira, que mora aí nos Estados Unidos, mora em Miami. A melhor defesa é você ficar com a bola, Rogério. Se você fica com a bola, você não vai tomar gol. O cara tem que tomar a bola para fazer gol em cima da sua defesa. Se você fica com a bola, você corre menos, você desgasta menos, você faz um jogo mais inteligente do que o seu time tem que correr atrás do adversário para tomar a bola.
Pois é, aliás, você fez uma referência magnífica ao Ganso. Eu estou achando o Ganso até rápido atualmente. Os toques de bola do Ganso, se ele corresse então, meu amigo, aí era brincadeira. Aí seria uma maldade. Ai, ai, ai. Wellington, obrigado, meu querido. Obrigado pela participação aqui no programa Papo de Bola. Sexta-feira você está de folga, meu querido, porque nós vamos para a Flórida no Tudo Azul Móvel. E sexta e segunda nós estamos, na sexta em trânsito, na segunda é feriado aqui nos Estados Unidos. Então você vai comigo até quinta-feira e depois só na terça. Tá bom, meu caro? Ordem dada, ordem será cumprida. Um beijo carinhoso na Neuzinha aí, toda a família. Obrigado, Já te meu querido. antecipando grande viagem para você aí nessas freeways maravilhosas da América. Saudade da América, viu, Rogério? Não é difícil ficar com saudade da América, não. Não, mas vale a pena. A hora que você quiser vir, é sempre um prazer em tê-lo aqui. E aí, com tudo azul móvel, agora tem novidades, televisões instaladas do lado de fora do carro, câmeras do lado de fora do carro. Então, além de mostrar tudo internamente, posso agora mostrar tudo externamente. Tá legal, tá chique o carro. Estou te devendo uma visita e uma entrevista no Tudo Azul Móvel. Estou morrendo de saudade dele aí. Um abraço. Um abraço. Obrigado, Wellington, e até amanhã. Esse é o jornalista Wellington Campos e a gente vai fechando o programa Papo de Bola. Voltamos amanhã às 5 da tarde. Muito obrigado, amigos, e até amanhã.